Oi, gente, estamos começando mais uma edição do P33 Podcast. Estamos ao vivo toda quarta-feira aqui no nosso canal Pentecostes 2033. É o momento que a gente conversa sobre carismas na igreja, sobre ação missionária, sobre a ação do Espírito Santo na igreja, que tem tudo a ver aqui com o nosso trabalho Pentecostes 2033. Você pode assistir, então, a nossa conversa toda quarta-feira, ao vivo, às 18 horas, aqui no nosso canal, Pentecostes 2033, aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, Pentecostes 2033. Mas, nossos parceiros da Rede Século XXI, você pode assistir também no YouTube da Rede Século XXI. Talvez você esteja acompanhando ao sábado, né? Todo sábado, às 8 horas da noite. Esse nosso conteúdo também é exibido no YouTube da Rede Século XXI. Seja bem-vindo, vocês da Rede Século XXI, no nosso projeto Pentecostes 2033. Se eu fosse você, eu daria uma maratonada aqui no nosso canal, que tem um monte de coisa interessante. Olha, hoje, a nossa conversa, entre essas coisas interessantes, nós temos um outro assunto maravilhoso hoje. Eu acredito que aí na sua paróquia, alguma vez, ou na sua comunidade, porque é uma coisa que está tão popular há tantos anos no Brasil e em tantos países, você já recebeu a capelinha da Mãe Peregrina na sua casa? Sim. Ah lá, elas já estão dizendo que, já estão adiantando assim que sim. Esse título de Nossa Senhora Mãe Peregrina, Mãe Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável, de Schoenstatt. Eu espero que eu tenha falado correto. Já está aí na televisão para você ver, ó, a capelinha de Nossa Senhora. Pois é, desse movimento, né, da onde surgiu tudo isso é o que a gente vai conversar hoje com 2 religiosas que estão aqui e vão contar essa história para a gente, vão contar um pouco da vida delas, do carisma delas. Eu estou falando, está aqui conosco, já estou dando boas-vindas para a irmã Fernanda, que está aqui conosco, e para a irmã Bruna. Sejam bem-vindas aqui no nosso podcast. Boa tarde a todos que estão sintonizados conosco e estamos muito contentes já por essa amável acolhida da TV Século XXI para nós. Sejam bem-vindas. E pela oportunidade de falar um pouquinho dessa mãe rainha conhecida. Exatamente, desse carisma lindo, né? Sim. Essa palavra que é difícil, né? Porque é do alemão. Às vezes a gente torce a língua para falar Schoenstatt. Eu vou entender tudo isso. Aqui no nosso chat ao vivo, você que está acompanhando, já tem algumas pessoas interagindo. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Se quiser fazer perguntas, pode fazer aqui no chat também, para ajudar a gente aqui com os assuntos, né? Mas, olha, hoje é um daqueles programas que você não pode perder, porque é tanta riqueza, e a gente já viu essa capelinha para tanto lugar, que eu quero saber de onde veio, né? Como é que surgiu, como é que veio da Alemanha para cá. Olha, tem histórias da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, do fundador que sofreu e está em um processo de beatificação. Enfim, olha, tem tanta coisa extraordinária. Inclusive, eu vou abrir um parênteses lá no meio, você sabia que dentre todas essas histórias, existe um beato da igreja que ele foi ordenado sacerdote num campo de concentração nazista e que tem tudo a ver com a nossa história? Não sai daí que você vai saber. Vamos por partes. Primeiro, outra coisa que eu quero justificar aqui, a gente divulgou a presença de uma outra religiosa que viria, que não pôde vir, a irmã Bruna está substituindo. Seria, né? a irmã Márcia. A irmã Márcia viria, veio a irmã Bruna aqui falar conosco no lugar que ela não pôde estar, e a irmã Fernanda está aqui conosco. Então, justificado por que não é a mesma irmã que nós anunciamos. Mas deixa eu primeiro, a gente está vendo aqui na imagem, a senhora, irmã Bruna, está usando um tipo de vestimenta, um tipo de hábito religioso, Traje, e a senhora está com outro tipo de traje. Por que tem essa diferença? Irmã Bruna. Então, nosso fundador, quando pensou na nossa comunidade, ele nos fundou como instituto secular. Certo. Então, nós já fugimos de uma congregação religiosa convencional, né, para a época. Ele nos fundou em 1926. Então, nós estamos a caminho do centenário da nossa fundação. E ele pensou nas 2 modalidades justamente porque Schoenstatt é filho da guerra. Nasceu no período da Primeira Guerra Mundial, em 1914, não foi? Foi, Exatamente. justamente. Então, ele pensou que o nosso traje uniforme, que é o que a gente chama, é o traje que a maioria das irmãs usam. Certo. Mas por diversas, não tem uma única exclusiva. Diversas situações a gente usa o traje civil. A irmã Fernanda está sempre mais de civil, que nós chamamos. Mas uso também Mas o traje uso também o traje. A senhora poderia uniforme. usar esse e a E senhora eu poderia também. usar outro. Exatamente. E também nós vemos nisso um apostolado, porque é muito importante, ao mesmo tempo de dar o testemunho de uma vida religiosa, ser um sinal exterior, é importante também dar
dar uma imagem de como uma mulher também deve se vestir, Sim. de fazer Claro. um apostolado, porque hoje em dia a gente vê que os conceitos estão tão deturpados, né? É verdade, E claro. então a mulher precisa também enobrecer-se bastante e também dar um testemunho, né? E ao daquilo mesmo que tempo que a gente usa o traje uniforme, hoje muitas comunidades deixaram de usar. Então, assim, nos tempos que a gente vive hoje, a gente percebe que nós impactamos um pouco pela vestimenta. É verdade. Então, também uma forma de testemunho. Faz As parte duas do testemunho, modalidades. né? Uma maneira até de propagar o carisma já logo de cara. Exatamente. Agora, a senhora disse que nasceu em tempos de guerra, então, por uma razão prática, o traje civil também é para se esconder no período de guerra? Foi. Exatamente. Então, assim, para não ser perseguida de imediato, vamos dizer assim, Por- as claras. Por né? exemplo, as nossas irmãs da Tchecoslováquia, da Polônia, na época em que a Alemanha também tinha sido dividida pelo Muro de Berlim e que o comunismo estava imperando, elas trabalhavam em qualquer profissão, ou na ferroviária, no restaurante, e ninguém Nos podia hotéis, saber que elas nos eram hospitais. religiosas. Sim. E só depois da queda do Muro de Berlim é que elas puderam dar-se a conhecer com a própria identidade de um instituto secular e de religioso. Bom, você viu, né, gente? A conversa hoje é interessante, é rica, faz parte da história, assim, muito conturbada do século XX, onde muitos cristãos sofreram, inclusive membros desse movimento maravilhoso de Schoenstatt sofreram muito, a começar pelo fundador. A senhora disse aí sobre o fundador, o padre José Kentenich é o fundador, não é isso? Tá falando certinho o alemão, hein? Eu treinei aqui o que eu comi de chucrutes antes aqui do episódio para poder treinar. E olha que foi dos bons, hein? É, pois é. Então, o padre José Kentenich, que é o fundador, né, ele em 1914 começou esse trabalho. Ele tinha 4 anos de padre, né? Ele era padre jovem. Ele era padre palotino, não é isso? Palotino. E ele foi nomeado diretor-geral dos seminaristas. O seminário estava numa fase assim de revolução entre os alunos, porque haviam unido o seminário menor com o seminário maior. E aí Certo. tiveram que impor mais regras. E aí houve um momento bem conturbado e o padre Kentenich entrou justamente nesse momento. Ele foi nomeado reitor na hora que a coisa estava pegando Diretor fogo. espiritual, na hora que Exatamente. estava pegando fogo. Diretor E que eles espiritual. mudaram de espaço, né? De também, espaço. assim. Os E palestinos aí- tinham conseguido outro ambiente para ter o seminário. E eles clamavam por liberdade, deixavam cair bilhetinhos nas escadas. Queremos ser livres como eram os nossos antepassados. Pichavam as paredes. Isso acho que não. Algumas Ainda formas não. de revolta, assim, Sei. né? Que E aí a o padre- condição estava proporcionando. E o padre Kentenich percebeu esse anseio de liberdade, e aí, quando ele foi nomeado, ele disse: eu sei que vocês estão contra a minha nomeação. Então, eu quero dizer para vocês que eu não vou fazer nada, absolutamente nada, sem nós trabalharmos juntos. Já esse conceito, trabalhar junto, um diretor, um professor, naquela época em que havia um formalismo e um rigor muito forte, já ele começou a conquistar os educandos. Certo. E aí- Castigos físicos também, né? Justamente naquela época, era uma época em que a autoridade era do professor e não havia diálogo. E também aplicavam castigos físicos. Ele aceitou a tarefa de ser diretor espiritual dos jovens com uma condição, que não se aplicasse castigos físicos. Produção, põe pra gente a imagem do padre José Kentenich com a sua barba branca, aí conhecido, né? Põe, por favor, a imagem dele. Bom, o padre José Kentenich, ele sempre teve uma devoção mariana. Tá aí, ó. Ele, inclusive, com A mãe. A mãe de Deus. a mãe rainha, Mãe né? rainha. Mãe rainha. E depois vamos falar já desse título. Tá aí o padre José Kentenich, você tá vendo aí na sua imagem. Você sabe que eu vi o padre Kentenich? É verdade? Eu conheci o padre Uma Kentenich fernandez histórica. pessoalmente. Quando ele veio no Brasil, nas suas Quando visitas ele ao veio Brasil? no Brasil, eu era criança, eu estudei com as Irmãs de Maria, em Londrina. Eu sou de Londrina, minha Certo. família. E o padre Kentenich, ele saiu do campo de concentração no ano de 1945. E ele teve aí, no Brasil em como 47, a primeira vez, se não me engano, né? exato. Como alemão, ele não tinha a possibilidade de viajar, porque o alemão era odiado em toda parte, né? Certo. Aí ele conseguiu, através da Suíça, um passaporte de diplomata da Santa Sé. Aí, a primeira visita que ele fez foi em Roma. Ele teve uma audiência particular com o Papa Pio XII. Pio XII E recebeu, aí, né? e foi justamente nessa época em que surgiu aquele documento Provida Mater Ecclesia sobre os institutos seculares. E o padre Kentenich disse: podemos ficar tranquilos, porque até então nós já tínhamos 11 anos de fundação e não tínhamos uma lei escrita. Porque Entendi. tudo foi
Conforme a vida, né? conforme a vida. Ele Tudo foi tinha fundado a observado. nossa comunidade e foi observando como é que ele ia conduzir essas irmãs. E daí, então, ele, depois de Roma, ele veio para o Brasil. Ele conseguiu, no ano de 47, no mês de março, ele chegou em Santa Maria. Chegou ao Rio de Janeiro, depois Santa Maria, e depois ele foi para Londrina. E eu era aluna, tinha 8 anos de idade. Então a senhora conheceu ele, olha Conheci, só. e ele estava, no ano de 49, ele veio de novo, ele fez 10 visitas no Brasil. E aqui ele viajava entre a América do Sul, ele ia para o Chile, ele ia para a Argentina, foi para a África do Sul, voltou de novo, foi para os Estados Unidos, voltou. E então, ele, nessa época, ele esteve em Londrina e eu pude vê-lo. Minha mãe pôde cumprimentá-lo, dar a mão para ele. Olha que interessante. Bom, daqui a pouquinho eu vou querer entrar nessa história, que ele ficou preso no campo de concentração nazista, por que ele foi para lá. Mas antes, voltando aqui no início da história, ele era padre palotino, 4 anos de padre, teve essa experiência de trabalhar com seminaristas. E aí, em 1914, no período da Primeira Guerra Mundial, né, nessa região da Alemanha, a palavra Schoenstatt significa o quê? Schön significa belo, bonito, e Stadt, lugar. Então, o alemão é fanático em grudar palavras, porque Schönstadt são 2 palavras unidas, né? Significa lugar bonito? Exato, belo lugar. E é o nome do bairro, como se fosse o bairro, né? Para nós, assim, E da essa Alemanha. palavra Schoenstatt, para esse lugar, existe desde 1123. É antiquíssimo. Porque, veio uma das autoridades eclesiásticas da época veio para este lugar e viu aquela paisagem maravilhosa. Ele disse: Das ist eine schöne Stadt. Sim. Isto é um belo lugar. E aí que surgiu o nome Schoenstatt. Aqui Que tem a história do Schoenstatt antigo, que teve ali convento das agostinianas, depois esse convento também se desfez, e essa capelinha foi construída, era uma capelinha de cemitério. E foi então a capelinha que é tão famosa no momento já existia antes do padre José Quintenich. Tanto que, assim, eu ia fazer um paralelo aqui, quando o Papa João Paulo II, São João Paulo II, chegou aqui e falou assim, aqui é um Belo Horizonte, e ele estava em Minas Gerais. Em Schoenstatt já aconteceu algo do tipo, chegaram lá e observaram que o lugar era bonito e ficou Entendi. o nome do lugar. Bom, então essa capelinha Então ele- existia antes do padre, a capelinha estava meio Exato. abandonada, ele Sim. restaurou a capelinha? Né, mas Sim, essa antes, lá atrás, né, irmã Fernanda? sim, muito. Porque essa capelinha ela foi construída, foi destruída pelas guerras, ela foi reconstruída várias vezes. Quando o padre Quintenich ficou diretor espiritual dos jovens seminaristas, Certo. ali a capelinha era utilizada como um depósito de ferramentas. Do jardim, assim. E não era uma tava sendo capelinha de usada São como- Miguel. Porque ela Certo. é muito pequena, então, assim, não abrigava os meninos, não tinha, assim, um ambiente para eles. E era uma capelinha de cemitério, parece, Exato. dedicada a São Miguel. Mas e por que ela, então, o que aconteceu com ela para que ela se tornasse um santuário de graça? Por favor, nos conte. Então, O padre Quintenich, em 1912, como nós já falamos, então ele ficou diretor espiritual dos meninos. Certo. Então, em 2 anos de trabalho, ele percebeu que era tempo de guerra, o nazismo estava dominando a Alemanha e além mar, e ele percebeu que, além de tudo, de todo o regime que já falamos aqui, os meninos, além de tudo, eles tinham saudade de casa, tinham saudade de sua mãe, sentia falta dessa figura feminina. e ele fundou uma congregação mariana entre os seminaristas, de livre escolha, quem Certo. quisesse. E aí, então, porque o padre Quintenich, como criança, teve uma experiência mariana maravilhosa, porque ele ele precisou ficar num orfanato, porque a mãe dele precisava trabalhar para sustentar e ganhar a vida. E aí, quando a mãe o levou no orfanato, né, quando ele tinha mais ou menos 9 anos, a mãe Consagrou ele a uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Então, ele tem uma devoção... e colocou Então, tá a sua explicado, tá corrente, explicado. colocou a Sim. sua correntinha de primeira comunhão no pescoço de Nossa Senhora do Rosário e disse para ela: eu não posso ficar com meu filho, faze as vezes de mãe, ocupe o meu lugar para ele.
E ele levou a sério esse ato. Ele sofreu muito de ter ficado num orfanato, mas ele se vinculou profundamente a Maria. E o que ele vai transmitir em 1912 é a experiência dele da vinculação a Maria. Como mãe. Como mãe, uma vinculação pessoal profunda. Que interessante. E ele disse, ela foi a única educadora da minha vida. Nunca uma pessoa exerceu uma influência tão profunda na minha vida, a não ser Maria. Então, ele socializou. Então, o que aconteceu com a capelinha para ela se tornar um lugar de graças? Ele pediu para o reitor do seminário um lugar para reunir os congregados. A capelinha estava abandonada, eles deram, ao reitor concedeu Aquele espaço para os meninos terem as suas reuniões da, Aí eles reformaram. congregação mariana. Pintaram a capelinha, E reformaram. o nosso fundador tem muitas frases que a gente gosta muito de recordar, né, irmã Fernanda? Ele tinha a mão no pulso do tempo e o ouvido no coração de Deus. Então, ele gostava de prescrutar a vida que acontecia, o que Deus queria mostrar. Exatamente, por meio da guerra, por meio desse acontecimento. Então, ele tinha se deparado com algumas notícias também. E ele leu um artigo de uma revista da cidade de Pompeia, de Bartolo Longo, que tem aquele célebre santuário de Nossa Senhora do Rosário. Certo. Então, de ele Pompeia, né? de Pompeia. Sim. E ele leu que o Bartolo Longo convidou Nossa Senhora a se estabelecer no santuário. Ele era um ex-maçom e ele prometeu de propagar a devoção do rosário dela. Sim. E o padre Quentin Teve uma ideia parecida, então, porque ele fez isso. Na verdade, ele se encontrou em sintonia, vamos dizer assim. Certo. Ele estava leu procurando no jornal. entender o que Nossa Senhora estava pedindo dele, ao mesmo tempo percebendo que os meninos precisavam dessa mãe. Ele já tinha fundado a congregação mariana, então ele estava procurando o que Deus quer de mim, né? Assim, Certo. E daí, com isso, ele estava meio que encontrou uma confirmação que era mais ou menos isso que ele estava imaginando. Foi aí que nasceu a Aliança de Amor? Ou não? Ainda não. Ainda não. Tá Ele quase. leu isso no dia... Peraí, já que você vai entender o que é. quase. Calma aí. Tá. Ele leu esse artigo no dia 18 de julho. Certo. Não falou para ninguém, ficou quieto e rezou. Isso foi... Ele teve uma locução interior. Ele disse, mas será? Lembra que em agosto é a festa do Tabor na liturgia. Será que a gente não podia transformar essa capelinha num tabor das glórias de Maria? Ele, pela experiência que ele tinha e pelos congregados marianos, que já tinham uma devoção agora um pouco já robusta com Nossa Senhora. E aí, esse pensamento vinha sempre à memória. Será que não seria possível? Ele não falou nada até o mês de outubro. Mas pediu para os meninos, nós ganhamos esse lugar, vamos renovar essa capelinha. Pintaram, arrumar. Limparam. Entendi. E no dia 18 de outubro de 1914, às 5 horas da tarde, era um domingo, pela primeira vez ele se reúne com os meninos ali. E ele disse, é pela primeira vez que eu vos saúdo aqui nessa capelinha, e nos cum prolepia, com o vosso divino Filho, abençoai-nos a Virgem Maria. Hoje eu quero revelar-vos uma ideia predileta. Sim, onde ele expõe o projeto como um bom engenheiro das almas espiritual. Ele expõe o projeto de convidar Nossa Senhora a se estabelecer nessa igrejinha, nessa capelinha, recentemente abandonada, e que eles organizaram para que ela se estabelecesse ali, que ela fizesse dali o seu lugar um lugar de graças, o seu santuário. Não havia nenhuma imagem de Maria, a única imagem que havia era de São Miguel, o nome. Sim. E ele disse, parece-me que Nossa Senhora, nesse momento, pela boca do arcanjo, está nos dizer, não vos preocupeis com vossos desejos, eu amo a quem me ama. Então, provai primeiro que me amais, tomai a sério a autoeducação, porque o Padre Quentin, o que me impressionou desde jovem e me fez me tornar irmã de Maria, consagrar a minha vida, porque eu nunca pensei em ser freira, nem entrar em convento nenhum na minha vida. O que me atraiu foi justamente esse trabalho de autoconhecimento, de autoeducação, preparando o terreno para a graça, porque um dos grandes princípios do Padre Quentin é que a graça pressupõe a natureza. Então, nós precisamos conhecer e trabalhar a nossa natureza humana para que a graça atue. Eu sempre lembro como o anjo, né, disse para Maria, Ave
cheia de graça. Então, era uma natureza totalmente preparada, humana, tão receptiva, que a graça tomou plenamente conta dela. Então, Que linda história, que linda. Né? Bom, a gente está falando, obviamente, de uma história extraordinária, de um início de um carisma, né? Que Deus foi conduzindo através da vida, né? Do padre José Quentenich, que a gente já mostrou. Produção, põe de novo a imagem do padre José Quentenich, ou se tiver outras, pode colocar também. E aí, então, o carisma está atrelado primeiro a essa região chamada Schoenstatt, esse lugar lindo, sim. né? E essa capelinha que ele recebeu. E Maria, são os três e pilares. Maria. Três pilares de Schoenstatt. A capelinha, Maria e o fundador. Agora vamos falar sobre o título, né? Que Nossa Mãe Rainha, como é que é o título completo? Mãe, rainha E vencedora. 3 vezes admirável de Schoenstatt. Esse é o nome completo. Esse é o nome completo, eu o nome popular é Mãe Rainha. Mãe Rainha. Eu Tá. disse que na capelinha não havia nenhuma imagem. Então, quem é que trazia Maria naquela capelinha naquele momento? Era o padre Quentenich no seu coração. Ele era o santuário vivo. Certo. Ele era um E espelho aí- de Nossa Senhora naquele momento. E Certo. os meninos, sendo da congregação mariana, eles queriam uma imagem da Imaculada. Mas eles não tinham imagem. E um professor do seminário, nas suas férias, passando num antiquário, ele viu o quadro de Nossa Senhora. Que foi pintado pelo Rócio, não é? E, Crosso. Crócio, não Rócio, não, é Crócio. Acho que é Luiz Crócio. É falei- Luiz Crócio, um É. pintor Isso. italiano. Crócio, desculpa, eu falei errado. É Crócio, não é Crócio. Rócio, isso. E- Tá, porque então, só para ficar claro, que essa pintura, ela antecedeu a esses A acontecimentos história de na vida Schoenstatt. do Sim, padre sim. Quentenich, né? Então, esse professor encontrou e disse, olha, os meninos, os congregados estão procurando uma imagem, e comprou e deu de presente. Eles não gostaram disso. não gostaram, porque era italiana. Ele Pra italiano, começar. além do mais, eles queriam uma Nossa Senhora sem o menino Jesus no braço, uma Imaculada ainda, Certo. uma Nossa Senhora ainda, vamos dizer assim, antes de ter gerado o Jesus. Verbo. Certo. E aí, mas o padre Quentenich, como a irmã Bruna falou, ele sempre se deixou guiar pela fé na providência. Ele disse, se Deus mandou essa imagem, então... E os meninos já se orientavam na congregação mariana, na congregação dos jesuítas, que tinham, na cidade de Ingolstadt, tinha uma grande fundação na Alemanha, e que tinha a devoção à Mãe Admirável. Certo. E um dos... coordenadores da congregação mariana, ele uma vez, quando os meninos estavam cantando a ladainha de Nossa Senhora, Mãe Admirável, ele teve um êxtase e ele viu Nossa Senhora sorrindo. Isso não tem nada a ver com Schoenstatt, isso é Certo. de um padre jesuíta, Padre Reim. Aí Ele pediu para saber qual que era o título que Nossa Senhora mais gostava de ser chamada. E ele teve essa levitação. Olha só. E daí pediu para repetir uma segunda vez e uma terceira vez. Então, existe a Mãe 3 vezes Admirável de Ingolstadt, que é uma cidade da Alemanha. Certo. Né? Pertinho ali E o de padre Schoenstatt. Quentenich disse... Só para localizar, a região de Schoenstatt está perto de Munique? Tá perto, Fallender. não. Está perto de... Entre Frankfurt e Bonn, ela está no meio. Ah, tá bom. Ela está no nordeste, noroeste da Alemanha. Só tá? para mais ou menos saber. localizar, tá? É. E aí, como é que essas histórias se uniram? Então, comecei a unir. Daí o padre Quentenich... Já contamos a parte do Santuário de Pompeia e Ingolstadt também fez parte dessa história. Faz Certo. parte, de início. como inspiração, como um sinal da providência. Claro. Aí, então, ele disse, então, por que nós não podemos dar o nome... A imagem só foi colocada em 1915, em abril de Um ano 1915. Um ano depois do Quase um acontecimentos. ano, não chegou a ser um praticamente. ano. Daí, então, ele disse, então, por que ela não pode ser a Mãe 3 vezes admirável de Schoenstatt, desse local? Como existe de Lourdes, né, de Fátima, mas na época não se pensava nisso, mas ele pensou de dar o nome do local. Aí aceitaram, e aí, depois... Aí os meninos vão para a guerra, e quando eles voltam, alguns estudantes que entraram em contato com a espiritualidade de Schoenstatt queriam Schoenstatt, mas não queriam ser palotinos. Entendi. Então foi fundada a Organização Externa de Schoenstatt, em 1919.
sim. Mas antes, irmã Fernanda, calma, só pra não ficar... Nós temos tanta coisa pra falar que a gente acaba... Não, e a gente quer ouvir. Eu só digo aqui pra todo mundo que tá nos assistindo. Não precisa ser uma única visita, vocês podem vir outras vezes aqui pra gente conversar, porque eu tô adorando entender essa história linda desse carisma. Vamos lá. Pronto. Mas o curioso de tudo isso é que muitas pessoas chegam ao santuário e falam assim, mas ele que teve a visão de Nossa Senhora não teve visão, né? Foi Certo. realmente uma inspiração divina e onde ele viu, na condição que ele vivia, que era um chamado que Nossa Senhora fazia a ele e uma resposta ao chamado divino, né? Não era... Então, assim, a aliança de amor é porque existem dois partidários. Né, a aliança se lembra compromisso, né? Nós religiosos usamos a aliança como um sinal de fidelidade, de compromisso. Então, o que ele fez? Naquela noite, tardezinha, do 18 de outubro de 1914, além de convidar Nossa Senhora a se estabelecer ali, e ele começou a falar, como a irmã Fernanda colocou aqui, que pela boca do arcanjo ele foi falando o que hoje nós falamos que é exigências e promessas da aliança de amor. Certo. Né? Então, assim... Sem ter a imagem de Nossa Senhora, né? Ele falou daquilo que ele vivia. Ele socializou para os meninos a sua vivência individual. Entendi. Então, assim, daí, eu só interrompi a irmã Fernanda, por quê? Porque tem a parte nossa. Então, assim, Nossa Senhora fez a maior parte, que é os 99%. Então, na parte humana, era que, assim, eles estavam no seminário e queriam se tornar sacerdotes. E então, então, se tem umas exigências para isso, que Nossa Senhora só ficaria ali, ele colocou algumas condições que foram inspirações alta educação, na hora. Ofertas ao capital de graças, que são as nossas obras meritórias, que nós colocamos ao dispor da Mãe de Deus, para que ela use e transforme em graças, em bênçãos para tantas intenções do mundo. E o capital de graças é um mistério que, assim, nós falamos, o mistério de Schanstatt, porque você já foi no santuário? Nunca estive no santuário. Então depois dessa conversa, você está convidado a estar lá. Quero ir lá, com certeza. E quem está assistindo também. Lá no santuário, uma coisa que nos chama a atenção, lógico, o quadro da Mãe Rainha, que é o da Mater Terra de Mirabilis, pintada... Que continuar o título ainda. Exato. Nem respondemos sua pergunta ainda. É verdade. Mas eu estou adorando. Sim. Vamos lá. Mas é que, assim, que eles se empenhassem para que Nossa Senhora se estabelecesse ali. Então, uma das condições é a autoeducação e as contribuições a esse capital de graças. Mas o que é o capital de graças? São as ofertas de amor, o capital. É quando você tem um capital e você deposita no banco, aquilo lá vai render, né? Então, o capital de graças são as boas obras, as a realidade renúncias, do corpo místico. as orações. Quando eu me elevo, quando eu tenho merecimento pelas minhas boas ações de alguma graça, eu coloco esses merecimentos meus ao dispor de Maria. Quer dizer, o padre José Kentenich queria colocar nas mãos de Nossa Senhora aquelas nossas virtudes, que é graça do próprio Deus, e juntar tudo numa aliança de amor para a evangelização, para a cultura católica como um todo, porque ele estava muito preocupado com o avanço de culturas anticristãs, preocupado com a situação de guerra, e no meio de tudo isso nasce esse carisma lindo, que foi desabrochando num monte de coisa depois disso. O resumo é isso? E os meninos fizeram muito apostolado durante a guerra, e, como eu disse, eles espalharam. É assim que no final da guerra, terminou em 1918, em 1919, Schanstatt já saiu fora dos muros dos palotinos e começou a organização externa. Aí algumas enfermeiras começaram a se interessar. Aí a nossa comunidade surgiu assim. Ela surgiu quase do nada, né, dessas moças que se dedicavam a recuperar doentes ou professoras. E aí o padre Kentenich começou a dar retiros, precisava de gente para cuidar, como Alemanha. Vocês aqui têm tantos locais, os locais que abrigam as pessoas que vêm para talvez fazer algum encontro ou alguns programas. Então, e daí essas pessoas começaram a se colocar ao dispor. E aí a nossa comunidade foi surgindo desse embrião aí. E a primeira capelinha lá em Schanstatt, ela foi reproduzida por várias partes do mundo, é isso? Sim. Porque as senhoras, a gente está dizendo aqui, gente, nós estamos aqui na região de Campinas. Inclusive, agora nesse final de semana, dia 8, vai ser inaugurada em Maringá
um santuário de mais um Xanxerê. santuário. É o 25º no Quinto. Brasil. É o quarto, 24º, o quinto no Brasil. Tem 24 dessas capelinhas, vamos assim chamar. Não Exato. só que, capelinha. É que a gente fala capelinha é o símbolo de uma coisa que tem mais coisa em volta, é isso? Isso. É de um É. centro de Xanxerê, Sim. sendo que o coração é o santuário. Bom, produção, coloca pra gente essa capelinha, por favor, pra gente entender, né? A gente acho que a gente tem uma imagem da capelinha, se não me engano, produção, acho que a gente tem. Não, a capelinha física, a igrejinha. Essa é a chamada capelinha. É a quando capelinha diz essa que leva sai as... do Ah, tá. santuário, Esse é o exatamente. santuário de Atibaia. Aqui é onde as senhoras trabalham e residem, é isso? Isso. Tá, então, só para localizar aqui, ó, nós estamos na região de Campinas. A Atibaia é uma cidade que fica perto de Campinas, não é tão longe, mas lá pertence à Diocese de Bragança Paulista. Isso. Né? A rodovia Dom Pedro, que é uma rodovia famosa aqui no interior de São Paulo, que cruza essa região, que vai lá conduz para quem vai para o litoral norte de São Paulo, vocês estão localizados na rodovia Na Dom Pedro rodovia, mesmo, né? Quilômetro Exatamente. 78. Quilômetro 78 da rodovia Dom Pedro. Isso. Então lá tem esse santuário de Schoenstatt, a capelinha, e tem um espaço para evento e mais um monte de coisa lá, Inclusive, não Lá é é a isso? Esse nossa final- casa provincial. Então, nós temos a sede da segunda província brasileira, ali em Atibaia. Ah, a sede É, província de aqui. província. Entendi. Inclusive, nesse final de semana, nós tivemos 106 ônibus, não sei quantos carros nós abrimos. Vindos da Diocese de Santo André. Santo André. Eram As di- mais ou menos 5.000 pessoas. Tem dioceses que é o 10º ano, é o 15º. As pessoas organizam Romarias. peregrinações e romarias E até lá. passam o Isso. dia lá, nós temos uma grande tenda que abriga até mais ou menos umas 6.000 pessoas. Certo. E então, no dia anterior, no sábado, tínhamos 4.000 coroinhas da Diocese de Bragança também, que lá. fizeram encontro lá. As comunidades vão se alternando. Vão Um se dia vem uma alternando. região de um lugar e de Isso. outro. Bom, então, agora você entendeu, né? Que é onde você vê uma igrejinha como essa, Exato. onde você vê aquele título de Nossa Senhora Mãe Rainha. Tudo está entrelaçado nesse carisma maravilhoso. Quase o título é maior do que a capelinha, porque é mãe, rainha e vencedora. vencedora. Eu só vou continuar do rainha. Como é que Sim. surgiu o rainha? Então explique, por favor. Então, o padre Kentenich, então, fundou a nossa comunidade e a guerra foi, a situação política, socioeconômica foi se piorando, né? E aí o padre Kentenich, ele foi... ele sentiu que ia chegar tempos muito difíceis. E aí surgiu a ideia entre as irmãs de coroar Nossa Senhora no santuário. E isso foi no ano de 1939. Pouco, a guerra já Nos tinha... 25 anos da Aliança da de Amor, fundação. da fundação. Entendi. E o padre Kenton estava na Suíça nessa época, nesse dia, mas depois quando ele voltou, mas nesse dia, então, Nossa Senhora foi coroada mãe 3 vezes, admirável, rainha de Schoenstatt. Então, aí é que, a partir daí, o padre Kentenich depois foi perseguido pelo nazismo, etc. E tudo, não pôde se realizar essa coroação como deveria ter sido feita, porque ele, em 41, ele estava pregando um retiro para sacerdotes em Schoenstatt e veio a Gestapo para prendê-lo, porque Schoenstatt era considerado o inimigo número 1 do nazismo. Vamos entender esse episódio agora da Segunda Guerra Mundial do Nazismo. Mas antes, olha só, um monte de gente aqui participando. Deixa eu dar um oi para essa rapaziada aqui, ó. Terezinha Ribeiro Soares, Ivan Tunes Souza, Doramar Rangel, José Bastos Filho, Valdênia Dênia, Maria de Lourdes Bueno, Terezinha Abraão, Cleide Faria, Branca Bens, Rita Carvalho, Beatriz Momenté, acho que é isso, outra Rita Carvalho aqui, ó, todo mundo dizendo boa noite, que prazer participar dessa live, Maria Augusta Bruschini, Maria de Jesus Moreira, a senhoras conhecem alguns nomes aqui, né? Muitos desses Maria de que você Jesus Moreira Lima, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Guaianazes, São Paulo, Vilma da Luz dos Santos, Rita Carvalho, um monte de gente participando. Gente, continua deixando o seu recadinho aqui, se tiver pergunta, de repente eu consigo trazer aqui para a mesa, porque eu tenho tantas perguntas aqui, porque tem muita coisa interessante para a gente ouvir. Então, muito obrigado a você que está participando, divulga essa live aqui para outras pessoas, seja agora durante a nossa conversa, seja no sábado, quando a gente está exibindo no YouTube da Rede Século XXI, divulga isso aqui, porque mais gente vai conhecer um pouco desse carisma lindo. Pega o link, divulga nos seus grupos de WhatsApp, por exemplo, e vem conhecer nosso trabalho também, Pentecoste 2033. Aproveita, ó, clica aí para você se inscrever. Você que está assistindo agora, clica aí para se inscrever no YouTube, para você ficar por dentro de todas as nossas conversas. Tem tanta história maravilhosa que tem passado aqui pelo nosso podcast. E também, você pode acompanhar nosso trabalho no Instagram. Por exemplo, essa conversa que a gente está tendo aqui agora, a gente vai recortar trechinhos
E a gente vai publicar no nosso Instagram também. Como é que eu faço para achar o Instagram? Pentecostes 2033, tá bom? Pentecostes 2033 lá no Instagram, para você ficar por dentro de tudo isso. Vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. Olha, tem umas coisas sobre a vida do padre Kentenich em relação ao nazismo que eu acho muito interessante, muito lindo. Primeiro, a gente tem que lembrar que a igreja foi perseguida. É claro que quando a gente fala com o nazismo, os judeus foram a comunidade que mais sofreram, 6 milhões de judeus assassinados. E os próprios alemães mesmo, como sofreram? Pois é, muita gente sofreu. Há muitas outras etnias além dos judeus. Agora, os sacerdotes, muitos deles foram perseguidos. Tivemos, já falamos aqui em outras ocasiões, a gente falou aqui, por exemplo, de um sacerdote franciscano que foi assassinado no campo de concentração nazista em Auschwitz. O padre Kolbe, Maximiliano Maria Kolbe. A própria Santa Edith Stein, alemã, também foi assassinada lá em Auschwitz II. Enfim, agora, o padre Kentenich, ele fazia parte de um grupo de sacerdotes que estava, obviamente, preocupado com a ascensão do nazismo. Né? O Papa Pio XI, em 1937, ele vai publicar um documento. A igreja sempre publica em latim, mas ele publica em alemão, chamado Mit brennenden Sorge. Meu alemão péssimo, mas dá para entender. Dizer, com ardente preocupação. Né? Com ardente preocupação. Por quê? Porque foi o primeiro chefe de Estado na Europa a levantar oficialmente a voz contra o Hitler e o nazismo. E nasceu na igreja isso. Essa encíclica foi espalhada por toda a Europa, num domingo específico foi lida. Quer dizer, a igreja já tinha se manifestado publicamente, mas a perseguição nazista, ela continuou numa maneira um pouco silenciosa, silenciando um padre que eles consideravam perigoso aqui, outro padre acolá. Ou como aconteceu com o padre Kentenich, que ele estava pregando retiro e tinha espiãs ali. E que anotavam, e por isso ele foi denunciado como um dos... Schoenstatt foi denunciado como um dos inimigos número 1, porque Schoenstatt trabalhava com o novo homem na nova comunidade, e em relação a uma nova ordem social cristã. E aí, então, o padre Kentenich, como eu estava dizendo, em 1941, ele estava dando retiro em Schoenstatt, tinha muitos sacerdotes. E tinha espião lá. E veio a Gestapo para prendê-lo. Entendi. E ele disse pro guarda lá, pro policial, olha, se você quiser me prender agora, vai trazer um grande escândalo, porque eu tenho sacerdotes aqui de toda a parte da Alemanha. Vamos fazer o seguinte, vocês me deixam pregar o retiro, e depois, quando eu terminar o retiro, eu vou me apresentar lá em Coblença, eu vou me apresentar. Que é onde ele foi preso pela primeira vez. Ele foi procurar a prisão, né? Porque ele combinou isso. Entendi. E ele foi. Depois Depois ficou numa outra prisão, que era um antigo Carmelo, e daí foi transportado num trem de carga que transportava gado, transportavam os prisioneiros. Aí ele foi para o campo de concentração de Dachau, em Munique, que fica mais no sul da Alemanha, né? Me confundi aquela hora. É isso que fica perto da região de Munique, então. Isso. Então, assim, o padre José Kentenich, ele falou duas coisas interessantíssimas sobre o nazismo. Primeiro, que ao olhar a cruz suástica que estava sendo proclamado e difundido, ele falou assim, não, nós queremos só a cruz de Cristo, nós não queremos esse sinal. E outro, quando ele viu o avanço do nazismo, ele diz, eu não vejo espaço para o batismo, para as águas do batismo. Isso é muito profundo. Isso ele falou para um bispo, que mesmo as nossas irmãs, tinham irmãs que estavam entusiasmadas, achavam que o nazismo ia salvar a Alemanha e não sei o quê. Mas ele entendeu o problema. Ele entendeu o problema na raiz. Na raiz. E aí o bispo von Galen que falou isso para ele. Padre Kentenich, olha o nazismo, isso aquilo, ele disse, eu não vejo lugar onde deitar a água batismal sobre o nazismo. Que coisa extraordinária. É claro que para os nazistas ele era um inimigo potencial, com essa potência de santidade, de ação missionária, etc. E também ele tinha uma visão profética do mundo e para onde estava a humanidade estava caminhando. E aí, então, quando ele no campo de concentração, ele escapou muitas vezes da morte. À noite, quando o pessoal ficava nos beliches deitados, ele ficou no bloco dos sacerdotes. Porque lá em Dachau tinha um bloco de sacerdotes com mais de 2.500 padres, entre padres, bispos e religiosos, e ele ficou lá, então. E aí ele dava retiro. De noite eles deitavam com as cabeças voltadas para o corredor, e o padre Kentenich pregava retiro à noite para eles,
em Porque pleno ele campo de percebeu concentração. que os sacerdotes também estavam sofrendo demais com essa situação de que no campo eles eram tratados como animais. Então ele percebeu que ali eles estavam precisando do espiritual. De elevar né? a De própria elevar o dignidade e a espírito. nobreza do ser. Quer né? dizer, ele viu ali a oportunidade de uma ação pastoral ali Exato, no meio exato. daquela situação. Ele Tanto terrível. que no campo ele fundou dois institutos de Schanstatt no campo de Ele concentração. fundou lá dentro. Lá Que dentro. não são só as irmãs, tem as famílias, tem a juventude, tem os leigos consagrados. E fundou a Internacional de Schanstatt, que Exato. eram padres da Tchecoslováquia, da Polônia. Ou seja, ele pensou tudo isso no período que ele ficou preso. Ele aproveitou a condição que Deus permitia que ele estivesse. Agora ele foi libertado, assim, muitas vezes milagrosamente da morte, porque ele era um candidato, em primeiro lugar, para morrer lá no crematório, né, E onde ele eles colocavam as pessoas. E ele E era ele já tinha proibido. saúde fragilizada nesse período? Ele sim. tinha, ele teve tuberculose como jovem, ele tinha um pulmão doente, ele poderia ter escapado se ele tivesse exigido um novo exame médico, porque foi feito muito superficialmente. Parece que chegaram a esconder ele para não fazer o exame, não foi Mas isso? ele não aceitou. Ele não aceitou. Ah. A família Ele de disse. Schanstatt queria que ele fizesse o outro exame para ele ser porque ele foi aceito ao campo, estava apto ao campo. E Ou ele seja, para fugir da morte. Exato. E ele viu nisso, ele rezou muito, pediu para Nossa Senhora E para Jesus também, porque ele disse, Exato. Jesus não permita que antes de eu morrer, você não ocupe um lugar central na obra de Schanstatt, porque nós somos marianos, mas Maria nos leva a Jesus. Cristo. E aí ele disse, se queres o meu trabalho, estou pronto, se queres a minha morte, se queres o lento definhar das minhas forças, mas cuida que a família de Schanstatt aprenda a amar e viver em Jesus Cristo. Deixa eu abrir um parênteses necessário e interessante que tem tudo a ver com a nossa história aqui. Nesse campo de concentração nazista lá em Dachau, que aliás foi o primeiro campo de concentração nazista, ele serviu como modelo para outros. Né? Ele teve um diácono que foi também conduzido para lá, que até então era diácono. Leisner. Exatamente, Karl Leisner, né? que ele, olha que interessante, ele foi ordenado sacerdote lá dentro. Né? Havia um bispo francês que estava também prisioneiro lá, sabendo da situação dele, inclusive esse beato da igreja, tinha a saúde também fragilizada, ele também teve tuberculose, e ele, inclusive, era ligado ao movimento de Schanstatt, não é isso? Isso. Sim. Ele era seminarista E de rezou a Schanstatt, não é primeira isso? missa, porque os prisioneiros lá fizeram um altar, fizeram castiçais, que estão agora como relíquias em Schanstatt. Tá aí, essa é a imagem do beato. do Gente, beato. esse aí é um beato da igreja que foi ordenado, então, nesse campo de concentração nazista maldito. Ele foi ordenado lá dentro. Foi uma... E viveu da espiritualidade de Schanstatt. Pois é, ele era, então, bebia desse carisma extraordinário. Foi né? orientado pelo padre Kentenich. Foi orientado pelo próprio padre José Kentenich. Ele foi ordenado lá dentro. Gente, foi uma operação de guerra lá dentro para esconder. Teve, por exemplo, pessoas de outras religiões, um judeu que ficou tocando violino para que não chegasse o barulho da ordenação para os próprios nazistas. E ele está aí, ó, um beato da igreja. O nome dele é Carlos, né? Karl Leisner, né? Então, ele é um beato da igreja que foi ordenado sacerdote lá dentro. Inclusive, essa primeira missa que a irmã comentou aqui, a primeira e única missa que ele celebrou, bem lembrado, ele só celebrou uma missa na vida com a saúde que ele não tinha, coitado. Não foi logo de cara, demorou, foi adiada essa missa aí, que ele não tinha saúde para celebrar. Exato. Então, olha só que riqueza, o ministério, né, lindo do padre José Kentenich rendendo frutos lá dentro da própria do campo de concentração nazista. Se você não conhecia, vale a pena ler essa história, depois pesquisa na internet. Karl Leisner, ou então o padre que foi ordenado em campo de concentração nazista, você vai ver a história dele. Que coisa linda. E lá é interessante que no campo também, por ser perseguido, os nazistas viam no padre Kentenich um perigo, ele era proibido de escrever também. Porque ele tinha muitos escritos, né? Então, daí o que ele fez? Ele compilou o nosso livro que a gente tem para comercializar também, que é um livro de orações, que se chama Rumo ao Céu, Certo. o título. Então, são orações da manhã, tem o próprio ofício de Schanstatt, ele pega as horas da liturgia das horas e simplifica em horas do dia que a gente Porque reza era uma com a igreja pré-conciliar, que tudo era em latim na igreja. Ele já faz Certo. todo o texto já em alemão, depois que foi traduzido, depois do Sim. concílio. a Ele situação organizou mudou. isso. Exato. E daí, assim, a gente acha... É extraordinário, assim, porque naquele ambiente que ele mesmo cita, que lá era o inferno de Dachau, você via a morte, o ambiente cheirava a morte, era tudo muito
muito animalesco e Diz tudo. Darra é uma cidade de loucos, é um inferno, Sim. verdadeiro, de escravos. Sim. De escravos. Até hoje as pessoas que visitam lá sentem o clima muito pesado, né? Claro. Porque eles passam os filmes também da realidade. E ele, proibido de escrever, ele ditava. Então, assim, é interessante que ele não ia contra o que ele tinha que se submeter. Ele era proibido de escrever, então ele ditava, então tinha quem Se escrevia perguntar, para você ele. que escreveu isso? Não, Não, eu não fui escrevi eu que isso. escrevi. Porque ele Na ditou. prática não foi Não, ele na que prática escreveu, não tá foi certo. ele. Então, Era verdade, mas ele sabia se defender ele também. sabia aproveitar as oportunidades. Então, como tinham muitos que o seguiam no campo, que tinham como modelo, e também, assim, muitos testemunham que só conseguiram passar pelo campo porque eles estavam ancorados no Padre Quentin. E depois né? ele era muito bondoso, e mesmo com os próprios policiais e guardas que a tratavam mal. Quando ele chegou no campo, um dos policiais disse: "Ei, Padreco, você aí vai lavar minha bicicleta." E aí o Padre Quentin disse: "Eu vou lavar sua bicicleta, mas porque eu, como um homem livre, posso te prestar um favor." "Ah, não, não precisa." Depois um outro que também gritou com ele, no dia seguinte ou dias depois, o Padre Quentin se encontrou com ele e disse: "Por que você gritou tanto comigo?" E aí ele começou a chorar e começou a contar toda a vida dele. Ele ficou, os próprios guardas da Gestapo, os policiais ali, vários deles se tornaram amigos, e também havia uma certa correspondência clandestina. Eles levavam correspondência, Sim. traziam, quer dizer, Para Santas Missas, pra né? gente- Conseguiam um pouquinho de vinho, um pouquinho de partícula, para eles terem essas ocasiões mínimo, o né, mínimo de- necessário. pelo menos celebrar uma Santa Missa para o próprio Beato Carlos Porque Lais, ninguém né? sabia na cidade de Dachau que aquilo era um campo de concentração. Pensavam que era uma fábrica qualquer. Só no final da guerra que tudo veio à tona, né? Ao redor era a plantação, lembrar. era uma horta. Então, o pessoal de Schanstatt e vários amigos do Padre Kentenich e irmãs também vinham até essa plantação, traziam às vezes as coisas, compravam verduras ali, mas já tinham uma maneira de se comunicar com a parte interior do campo. Olha, como eu tinha certeza que ia acontecer antes da gente começar nossa conversa, que o tempo ia voar, a gente já está caminhando para os minutos finais e tem tanta coisa que a gente Deixa eu gostaria só de falar. terminar da rainha. Peraí, aguenta aí, irmã, aguenta aí. Ó, a senhora vai terminar, por favor, conta pra gente. E Mas a eu que- vencedora também. eu queria dizer o seguinte, Não, ó. vamos sair daqui, O padre José Quentenich tem uma vida muito rica, não vai dar pra gente passar todos os episódios da vida dele. Depois que ele sai de lá, como a irmã disse, ele vem pra América do Sul, ele vai fazer essa parte internacional desse Depois carisma ele vai internacional. exilado, fica 14 anos exilado. Vai ficar exilado, vai morar nos Estados Unidos, porque ele vai ficar fora da direção desse carisma maravilhoso. Depois, só quando ele tem 80 anos, que ele volta a liderar a comunidade de chances. Quer dizer, tem muita coisa que aconteceu na vida dele. Ele morreu em 1960. E 8. E oito. oito. Eu até escrevi esse livro. Ah, a senhora tá. Põe aí, produção, o livro da irmã Fernanda. Acho que a gente tem a imagem aí, não tem? Com o título do livro é uma frase. Tem que lá, João? Ah, beleza. Põe por hora que der aí. A senhora escreveu esse livro. Qual que é o resumo desse livro, irmã? Então, o resumo desse livro é que eu achei 50 anos da morte do Padre Kentenich, nosso pai Tá aí a fundador. capa, certo. Então, isso foi no ano de agora 2018. E me veio uma inspiração. Todo mundo precisa conhecer mais o Padre Kentenich. Não vou escrever uma biografia, nem uma cronologia, mas eu vou colocar a vida do Padre Kentenich dentro do contexto da nossa atualidade. Certo. Que nós vivemos um tempo de medo, de insegurança, e parece que há uma falta de sentido para a vida. Muita gente me diz, não é mais gostoso viver, a vida está esquisita. Então, eu pensei, nós precisamos nos espelhar em pessoas que venceram, que venceu um Momentos campo de de crise, concentração, né? momentos de crise, porque nós dor. estamos num campo de concentração mais ou menos espiritual e, às vezes, até real. Tantas pessoas que nós sabemos e da situação do mundo inteiro, não E se só no alguém, Brasil. se alguém quiser, por exemplo, ler e adquirir esse livro, busca onde? Tem Busca um onde- site, algum lugar? Inclusive, esse ano a gente está fazendo uma promoção dele, porque na época da pandemia eu imprimi bastante livros. Tá. Então, a gente está vendendo um livro que custaria de 30 a 40, a gente está vendendo por R$15. Um preço bem acessível. Bem acessível. Pode comprar pela internet? Sim, no Pode. Shopping Aliança. Chama- Nossa, shopping? Shopping Aliança. Shopping, não é shopping. Shopping. Shopping Aliança. Isso. Shopping Aliança. É um site dedicado a encontrar esse tipo de Isso, produto. tem artigos do santuário, E diversos. aqui assim. fala Certo. como ele previu, como ele sofreu e como
como ele venceu. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar nossos últimos minutos. Primeiro, a senhora conclui para a gente entender sobre o título de Nossa Senhora, que é riquíssimo. Depois eu vou perguntar sobre se alguém se interessa por esse carisma, como é que faz para conhecer e aproximar. Então, essa irmã responde e agora eu... Deixa eu entender o título, então. O título inteiro Rapidamente. E essas riquezas dele. Vamos lá. Então, foi primeiro Mãe Três vezes Admirável de Schanstatt, depois surgiu a corrente da Coração e rompeu a guerra. No final da Coração, o Papa Pio XII pediu para que o mundo se consagrasse ao Imaculado Coração de Maria. E Schanstatt atendeu esse pedido do Papa e coroou ainda Nossa Senhora como Mãe e Rainha 3 vezes Admirável de Schanstatt. Então, tanto em Londrina como em Santa Maria, que eram os centros de Schanstatt, nós temos a coroa ainda daquele tempo. Eu me lembro como aluna, né, do colégio, a gente ia na capela rezar e aquela coroa grande, bonita. Então, nós fizemos coroa e aí foi coroado, porque quando o padre Kentenich saiu do campo de concentração, ele começou a fazer congressos com a família de Schanstatt. Certo. O primeiro congresso foi no outubro de 45, que foi a Semana de Gratidão. O segundo foi em 46, que era a Semana da Coroação. Aí depois ele viaja, ele vem para o Brasil, para cá e para lá, etc. Surge o grande... Ele se tornou um sinal de contradição, mesmo dentro da sua comunidade de palotinos, como para certos ambientes da igreja. E aí, então, ele foi exilado, um exílio imposto pela igreja, não pelos papas, porque os papas sempre não tiveram nunca nenhuma atuação negativa contra Schanstatt. E aí ele fica exilado por 14 anos. E aí, quando ele volta desse exílio, a família de Schanstatt... Eu entrei na comunidade nessa época, no ano de 60. Eu, nesse mês, faço 64 anos de Irmã de Maria. Olha só. E, então, nós lutamos muito para trazer esse fundador de volta, né, para a família de Schanstatt, para que ele completasse a sua obra. E aí, quando ele volta em 65, graças ao Concílio Vaticano II também, que mudou muito a mentalidade na igreja, né, aí ele diz, ela merece o título de vencedora. Então, é Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes Admirável de Schanstatt. É um resumo muito breve, o título completo para valer só depois do Concílio Vaticano II, então. Sim, só depois. Entendi. Então, para você ver que é um organismo, né? E é tudo muito orgânico. O Padre Kentenich, né, fala muito do pensar, amar e viver orgânicos, que para uma árvore ser uma árvore, ela precisa ser semente, ela precisa ser plantada, ela precisa crescer e ela se torna uma árvore. Certo. Né? Então, ele tem esse pensamento orgânico do título também de Nossa Senhora, como a gente comentou. Não tinha nenhuma imagem de Nossa Senhora no dia da Aliança de Amor. Depois, então, ela recebe o título de Mãe 3 vezes Admirável de Schanstatt. Aí, com o decorrer da história, se acrescenta os títulos. Né? E como é que popularizou a questão da capelinha para viajar para as casas? Isso aí é isso mais recente? dá ou não? outro podcast. Mas vamos falar bem porque rápido. Não, Fala bem rápido. É o orgulho de um brasileiro. É do Diácono Pozobon, não? Isso, Exatamente. e abençoado pelo Padre O Kentenich. ano que vem a maravilha. campanha completa 75 anos. Gente, um diácono permanente. Algum diácono permanente Olha deu lá, certo viu? na vida, viu? Que Eu maravilha. acho que vários, você é um exemplo. O diácono Pozobon, resumindo, é um diácono que propagou a capelinha, é isso? No ano santo de 1950, ele perguntou para o meu irmão, o que eu posso fazer para propagar Maria? Ele disse, começa a levar a imagem dela nas Para as famílias, nas Mas como escolas, que eu vou fazer? porque não é todo mundo que conhece o santuário físico, então leve o santuário às famílias. E aí eles idealizaram um modelo, né? Era grande, pesava 11 quilos a primeira imagem. Ele tinha levava até no calo ombro. nos ombros de tanto E ele que ia de família em família, ia nas escolas, na prisão. E o Padre Kentenich ficou sabendo desse trabalho, e ainda antes do exílio ele passou no Brasil, em 50, 51. Ele abençoou essa campanha. É uma das últimas grandes fundações, vamos dizer, de Schanstatt. Então foi no Brasil. Foi essa no Brasil, popularização. a E ela iniciativa está no partiu mundo daqui. inteiro, ela está no mundo inteiro propagada. Sim. Inclusive na Alemanha, que agora está atravessando uma crise muito grande, a Igreja Católica, esse trabalho é um trabalho que, porque você vê, a Mãe Peregrina, ela entra em toda a família, em qualquer família, seja católico, não seja, contanto que aceite e queira. E esteja numa situação regular e irregular, mas contanto que demonstre fé e respeito. Ela chega onde muitas vezes nós não chegamos como igreja, né? Então, assim, é uma visita que conduz a Jesus por meio dessa imagem que peregrina. Por isso que ela tem um título de Mãe Peregrina das Ela não pode famílias. ficar parada, ela tem coisa que... linda. A missão dela é justamente peregrinar. E o diácono Pozobon está em processo de beatificação, já é servo de sim, Deus, né? E você falou dos muitos santuários que surgiram, foi justamente
justamente na época do campo de concentração, em 43, que uma irmã missionária, que em 35 foi enviada para a Argentina, e ela trabalhava no Uruguai e Nova Helvécia, ela tinha levado a planta do santuário. E ela pensou, como que eu vou fazer? O alemão é odiado, eu não posso vincular o pessoal com a Alemanha, com Schanstatt, com aquele santuário. E ela tinha a planta, ela falou para as irmãs, vamos construir um santuário aqui. Você está louca? Imagina fazer uma coisa dessa. Depois, essa ideia foi amadurecendo, falaram com o bispo e tudo, e o santuário se multiplicou sem a intervenção do padre Kentenich. E era uma ideia que ele sempre pensou, e ele falou, ele não queria que partisse dele, e partiu justamente da sua primeira fundação. E como ele fundou a Internacional em Schanstatt com os sacerdotes, ele viu uma maneira, agora sim, os poloneses e os tchecos, eles não gostavam da Alemanha, então não precisa se vincular diretamente ao santuário da Alemanha, pode fazer o seu santuário, e o santuário também se encultura. Ele é santuário de Schanstatt, mas em cada santuário tem uma missão específica. Uma particularidade específica. Que já a gente pode falar num próximo programa. Temos vários podcasts aí mas pra eu falar. já combinei, queremos ouvir aqui outros detalhes desse carisma lindo. Irmã, olha, se alguém está assistindo, né, de repente alguma jovem, primeiro assim, só existe vocações femininas ou tem vocações masculinas também? No nosso caso, como comunidade, aqui em Atibaia, nós temos a nossa casa feminina. Certo, mas... esse na Dom Pedro que a gente estava dizendo, na rodovia Dom Pedro. Exatamente. E aqui é a nossa é a sede da província, certo. né? Tem uma outra em Santa Maria também, porque depois é outro capítulo, mas que nós dividimos o Brasil porque era muito longe, 50 anos atrás, as distâncias, certo. né? Mas, assim, tem o terço dos homens uma iniciativa. Ramo da iniciativa. O terço dos homens nasceu no meio no Nordeste. Olha que interessante. No Nordeste. Aí tem a Liga de Famílias, Instituto de Famílias, União de Famílias. Então, assim, Schanstatt tem Você faz uma cruz, assim, meio inclinada, então dá a coluna dos homens, a coluna das mulheres, a coluna das famílias, a coluna dos sacerdotes. Também, e disso aí dá 25 fundações. 25. Gente, mas é muita riqueza. E você falou, mas para rapidinho, porque está encerrando, mas tem o schanstatt.org.br, ali tem o site internacional, nacional. Schanstatt.org. .br. A palavra, como é difícil, você vai achar no Google. Não tem problema, né? Pro brasileiro é difícil porque o alemão está longe da nossa língua. Mas se procurar na internet, vai achar. SCHO, daí já começa. SCHO. Na internet é melhor falar Schoenstatt. Senão eles não acham. Eu já tentei várias vezes. Tem que prolongar esse N aí. Schoenstatt. Mas ali fala um pouquinho. Daí tem as notícias. Tem, por exemplo, agora estamos divulgando a inauguração do santuário em Maringá, nesse próximo domingo. 24º santuário no Brasil. Agora, já tem um surgindo em Biguaçu, em Santa Catarina. Também. Se alguém quiser pensar nessa vocação, esse site também tem contato vocacional? Tem vocacional, sim. Mas também nós temos as redes sociais. Tem o Santuário de Atibaia, tem o Irmãs de Maria. O Santuário do Atibaia ou Irmã de Maria no Instagram, por exemplo, no Facebook. No Face. Certo. Então, nós sempre temos ali postagens, tem o contato da irmã responsável pelas vocações. E se você conhece alguma jovem, pode nos indicar, quem sabe, né? Mas nós fazemos um discernimento muito sincero e muito preocupado com a felicidade da jovem, não em querer arrebanhar a todo custo. Né? Até porque o campo de atuação é lindo, é gigante, tem muitas maneiras. Né? E as profissões, nós tanto atuamos em profissões religiosas como laicais. A irmã Bruna mesmo acaba de ser formada em engenharia, não é verdade? Olha só, qual engenharia? Engenharia civil. Engenharia civil? Para atuar na evangelização, também atuando em possíveis construções, edificações. Para ajudar o padre Kentenich a construir um mundo novo. Que bonito. Eu fiz mas também nas edificações da comunidade, enfim, onde precisar. Eu fiz um mestrado sobre matrimônio e família, trabalhei 9 anos na CNBB como assessora nacional da Pastoral Familiar. Isso de 1996 até 2005. Colégio tem também ou não? Colégio, sim, tem professores. Nós temos muitas creches, trabalhamos nos hospitais. No hospital, né, na Santa Casa de Londrina. A nossa província como tal tem mais ou menos umas 500 crianças que são atendidas por nossas creches. Bom, hoje com a internet, graças a Deus, é mais fácil a comunicação. Procurou as redes sociais, por exemplo, como é que chama a Casa de Atibaia? Não, como é que a senhora disse? Schanstatt. De Atibaia. As redes sociais. Santuário de Atibaia.
Santuário de Atibaia, tá nas Isso, redes sociais. exato. Ou Irmãs de Maria? Isso. E Irmãs de Maria é mais voltado para o vocacional. Tá. Né? Bom, não tem como errar, vai alcançar lá. Olha, eu adorei ter ouvido essa história, porque eu sou fã do Padre Quintelis. Ô, produção, ficou alguma foto aí que a gente não mostrou? Põe alguma foto aí pra gente dar uma passada geral aí nas fotos pra gente encerrar aqui, por favor. E nós Olha, convidamos a todos a participar. Aqui era em Atibaia. Esse é Exato. Atibaia. É uma peregrinação com bastante movimento. Hoje de tinha uma peregrinos. peregrinação de Natal, lá do Rio Grande do Norte. Nossa. Então vocês recebem peregrinações e tem ainda uma comunidade local que frequenta? Sim. Tem missas Diárias. constantes? Diárias. Aham. Tem Menos de manhã- segunda-feira, De manhã Certo. todos os dias e à tarde de terça a domingo. às 15 horas. Rodovia Dom Pedro, quilômetro? 78. Quilômetro 78. A pessoa que quer fazer uma visita só para conhecer a igreja um dia, tá aberto. Tá aberto. Em horário estacionamento. comercial, é aberto, é isso? Horário comercial, daí nós temos a lojinha, temos a cafeteria que pode servir um lanche, E né? final de semana também. Um restaurante. Exato. E também tem lugar de nos alojamento, domingos nós né? temos o restaurante aberto e temos a casa de hospedagem. Que maravilha. Sim, uma casa de retiros, na verdade. Aí é o né? interior da É o capelinha. interior Exato. do Santuário. A capelinha que eu digo com todo respeito, do mas é um santuário. santuário, né? É Porque a uma gente acostuma capelinha que dizer. fica É. no santuário. Isso. E, Ó, você inclusive, percebe que tem o São Miguel e a imagem da mãe. Ó, outra curiosidade lá, o Servos Maria Num Comperibit. Todo santuário tem esse letreiro. Que não é a frase de São luminoso. Bernardo, São não é? Bernardo é um Sim. servo de Maria, jamais Jamais perecerá. perecerá. Foram os meninos, os congregados, que fizeram essa moldura e colocaram essa frase. Que legal, que maravilha. Gente, muita riqueza, muita maravilha, mas eu ainda quero, em 30 segundos, ouvir de cada uma de vocês, se fosse resumir, o que é todo esse carisma lindo de Schoenstatt na vida da senhora, na vida das pessoas. Se pudesse resumir em 3 ou 4 palavras, a senhora resumiria de que maneira? A Schoenstatt, para mim, é fé prática na divina providência, é sentido profundo para saber por que eu vim aqui neste mundo, para que estou aqui e para onde vou. Me deu um sentido total para a minha vida. Schoenstatt é uma obra de amor, é uma aliança de amor. Sim. Maravilha. Eu Para a ia senhora? falar, Aliança de Amor é um itinerário de vida, né? Então, assim, onde eu me encontrei em Schoenstatt por causa desse amor à Nossa Senhora, mas dessa cooperação nossa, né? O nada sem vós, nada sem Maria, mas nada sem nós, nada sem a nossa colaboração. Que lindo, gente. Olha, obrigado muito mesmo pela presença das senhoras aqui. Tem um monte de gente aqui. Eu adoraria ler todas as mensagens. As senhoras depois entrem lá no YouTube para ler. Tem um monte aqui. Por exemplo, a Marielle Guzmão disse: Padre Quentenich foi um grande visionário da necessidade do mundo em se aproximar da Santíssima Trindade através de Maria. Foi a aliança de amor viva, exemplo de entrega e confiança no Pai. É verdade. sim. Que lindo, né? Parabéns, irmã Fernanda, irmã Bruna. Uma bênção ouvi-las. É a Rita Carvalho que está dizendo. Ah, tá. Uma bênção ouvi-las, alegrou meu coração sofrido. Oh. Que bom. Vamos rezar por você Vamos- no santuário. Maravilha. Algo novo está se criando, sinais do tempos e profecia. Que É lindo. o livro da irmã. Né? Ó, algo novo. Coisa extraordinária, porque, gente, onde Nossa Senhora está à frente, a coisa vai, né? Viu, Sim, essa coisa frase vai. de algo novo, ele falou para o Brasil. Por É isso que é o mesmo? título do livro, mas vou contar numa outra vez. Bom, a gente combina aqui da outra vez, a gente combina outros detalhes no meio dessa história linda, desse carisma, pra gente conhecer um pouco mais. Mas você falou uma frase que é verdade. Onde Nossa Senhora toma a frente, a obra anda. É verdade. E é verdade. Ela é Foi a o que grande aconteceu conosco. missionária, ela fará milagres. É uma frase com que a gente envia os missionários com a capelinha para missionar nas famílias. Maravilha, gente. Foi uma alegria recebê-los. Muitíssimo obrigado. Olha, o nosso trabalho aqui também tem a ver com mostrar a ação do Espírito Santo na igreja. Está aqui. Uma ação extraordinária ao longo de todo o século XX e que continuou nesse século e que continuará certamente por muito tempo. Né? Que Deus seja louvado pela essa obra extraordinária. Portanto, por tanta santidade, tantas pessoas vivendo isso no mundo todo, e nós podemos beber disso aqui na nossa Em região, pertinho. agradecimento, quero dar esse livro para você. Que maravilha, eu Vou aceito. depois autografar. Claro que eu aceito, vou ler com muito, muito carinho, aceito. Essa história, ó, na minha antiga paróquia, Santa Terezinha ali em Indaiatuba, todo dia 18, que era o dia da Mãe Rainha, celebrava-se, então A renovação da aliança. faz tempo que eu sou fã dessa história e foi Que uma alegria lindo. ter ouvido as senhoras contar Nós de que perto aqui hoje. agradecemos. Agora a Fazemos gente o vai te convite. esperar lá no santuário. Preciso ir lá, vou lá, Sim. prometo uma visita lá. Sim. Vou mesmo. Nós agradecemos também de coração por esse apostolado, a TV Século XXI. A gente vê que vocês fazem um trabalho com seriedade e com muita consideração ao povo e também com
uma trilha bem segura para os católicos que hoje estão bastante desorientados. Que coisa boa, que maravilha. Olha, você que está acompanhando pelo YouTube da Rede Século XXI ou pelo YouTube Pentecoste 2033, não deixe de seguir as nossas redes sociais Pentecoste 2033, inclusive para rever o que a gente acabou de conversar aqui, trechinhos que a gente vai reaproveitar e publicar nas nossas redes. A gente continua toda quarta-feira aqui com esse trabalho, o P33 Podcast. Tem tanta história linda, gente. Se você não conhece, vale a pena. Olha, tantos carismas que estão passando por aqui, histórias, testemunhos e alguns temas que a gente traz aqui também para aprofundar, para debater, catequese, espiritualidade, tanta coisa interessante. Vale a pena. Na semana que vem, a gente continua ouvindo outras histórias extraordinárias, toda quarta-feira às 18 horas no YouTube Pentecoste 2033 e todo sábado às 18 horas de quarta-feira e todo sábado às 20 horas no YouTube da Rede Século XXI. Até semana que vem. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.